Olá! Está começando o Vivere, programa de entrevistas de profissionais da área da saúde, profissionais da área do esporte, personalidades que se destacam no nosso país. E eu sou a Priscila Martelli e estarei com vocês todas as quintas-feiras trazendo muitas novidades. Solta a vinheta! E hoje nós vamos falar sobre harmonização facial, um assunto tão popular entre os famosos, considerado uma ferramenta para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E quem vai falar sobre isso para a gente hoje é o cirurgião dentista, especialista em harmonização facial e uma grande referência brasileira, Dr. Igor Alves. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Para mim é um prazer enorme estar aqui nesse programa, até mesmo para tirar muita dúvida de muita gente, né? Às vezes é um assunto novo, por mais que já é antigo, mas para tirar algumas dúvidas, às vezes as pessoas veem algo na internet, mas não sabem como que é, então esse bate-papo vai ser legal. Sem sombra de dúvidas. E para começar, eu quero saber qual é a relação entre harmonização facial e qualidade de vida. Então, às vezes as pessoas acham assim, né? A harmonização é questão de estética. Mas se a gente for pegar a Organização Mundial da Saúde, o que a ONU define como saúde? É o bem-estar psíquico, mental. Então, a gente quando está com autoestima boa, vamos falar assim, para todo mundo entender, autoestima boa, nada te irrita, as pessoas falam, entra aqui, sai ali. Tem pessoas que às vezes não se olham no espelho, que às vezes a pessoa fala, não, é estético, mas não. Tem pessoa que tem trauma, não tira foto, reúne família para tirar foto, ela sai da foto, põe uma carinha, um bonequinho na frente. Aí hoje eu brinco que tem uma doença que chama síndrome do filtro. As pessoas só tiram foto de filtro. Então, isso é corriqueiro no consultório. Todas as áreas da odontologia, a gente vê o paciente chorando, quando coloca uma lente, um dente, beleza. Mas na área da harmonização, isso é mais corriqueiro, o paciente chegar, olhar e chorar. Então, isso é o tempo todo. Então, quem vive a harmonização sabe que não é só estético, é questão de saúde, é questão de bem-estar. No entanto, que teve uma paciente que quando ela foi lá, ela falou assim, olha, eu tirei todos os espelhos da minha casa para eu não me ver mais. Nossa. Falaram desse jeito. Então, assim, não é só questão de estética, é questão de saúde, que quando a gente está bem, a gente sai, a gente trabalha, faz tudo. Quando a gente está mal, nem de casa sai. Exatamente. E eu quero entender um pouquinho sobre esse medo que os pacientes têm de não gostarem do procedimento depois de realizado. Quando a gente não conhece um certo procedimento, às vezes gera esse certo medo. Então, por falta de conhecimento, a gente vê muita coisa na internet. E hoje em dia a internet, como que ela funciona? Eu vejo algo na internet, falando de internet, eu vejo algo, isso não quer dizer que é algo verdadeiro. E eu acho que aquilo ali é uma verdade. Então, por falta de conhecimento, a gente começa a assustar. Por isso que é até bom esses vídeos, tá sempre fazendo entrevistas sobre essa área, porque as pessoas começam a entender um pouquinho melhor. Porque nem tudo que eu vejo é real. E a harmonização, às vezes, gente, é um processo. Como que funciona? Você faz uma sessão, você vai melhorar. Só que no dia enche um pouco. Vou te dar um exemplo. A pessoa fez uma rinoplastia, cirurgia mesmo. E aí fica uma talinha aqui, o olho fica roxo, e a pessoa tira uma selfie. Olha, fiz a cirurgia, às vezes coloca um silicone, tá tudo inchado, roxo, torto, ela tira uma foto, olha, tô aqui em casa custando mexer, porque é um procedimento comum entre as pessoas. Como a harmonização é nova, as pessoas vão no consultório, às vezes fazem, e pode ficar um roxinho, pode ficar um inchaço. E aí ela tira foto daquele inchaço e acha que esse inchaço é o resultado final. Só que às vezes, gente, é só inchaço momentâneo, não é porque está finalizado. Eu brinco que a harmonização é igual uma fisioterapia. Uma sessão melhora, mas não resolve, então você tem que fazer mais. E aí vem um porém. E quando eu vejo essas coisas estranhas na internet, ou muito, aí, gente, eu não vou falar assim, profissão. Aí, às vezes é a visão do profissional que ele tem na hora. Às vezes o paciente quer algo a mais que ele nem sabe. E todas as áreas do mundo existem profissionais que têm visões diferentes. Eu brinco até de um açougue. O cara que corta a carne, ele pode cortar uma carne errada
e ela ficar dura. Então depende do profissional. Não tem nada a ver com o procedimento, não é que o procedimento de harmonização vai te deixar estranho. É a forma com que foi feito, entendeu? Então o que eu aconselho é, procura um profissional, procura 2, 3, 4, 5, vai lá, pede caso antes, depois, compara. E aí, hoje, a internet serve para isso. Deixa eu olhar um leque. Aí você vai ter várias opções e vai ver em qual você vai. Sim. Então é só escolher o profissional. Perfeito. E eu quero saber para quais tipos de pessoas você não indica a harmonização facial. Nossa, boa. Eu não indico, olha bem para mim, gente. Eu não indico de jeito nenhum a harmonização chama expectativa irreal do paciente. É quando o paciente quer algo que não tem como fazer. Chegou lá e fala, eu quero virar o Brad Pitt. Eu quero meu rosto fazer isso daqui. Então, eu brinco assim, ó, eu não indico para a expectativa irreal do paciente. É quando ele quer algo muito, muito irreal. Não, isso não tem como. Então, é um processo. Aí eu já falo, olha, às vezes o problema é na mente. O marido não elogia, só rebaixa, joga para baixo. A mulher fica triste e vai no consultório. Então, isso não resolve. Então, quando é mental, é mais complexozinho. Agora, falando em saúde e tudo, a harmonização, às vezes, mais é para doença autoimune. Mas se o paciente controla, toma os medicamentos, aí não tem contraindicação, não. Perfeito. Eu quero saber qual é o procedimento que você mais gosta de fazer. Ó, na verdade, sinceramente, eu gosto de todos. Mas quando a gente faz o nariz do paciente, é um dos que eu mais gosto, porque é o que mais dá impacto no paciente. Porque está bem no meio, está bem no centro. E o paciente, quando ele olha o nariz, é surreal. É mais do que olheira, boca, mas eu gosto de todos. Na verdade, quando o paciente termina e vê a face toda, é sensacional. Mas quando faz só o nariz, eu gosto porque ele muda muito o rosto. Sim. Às vezes você levantar um pouquinho, tirar a olheira ou o bigode chinês, o paciente fica mais descansado. Mas o que muda, que dá um impacto, é o nariz. Então, eu gosto. Doutor Igor, nós sabemos que você é uma grande referência brasileira no ramo da harmonização facial e atende muitos famosos. Eu gostaria de saber qual famoso você atendeu e que você mais gostou do resultado. Olha, é difícil, porque já teve bastante, né? Mas tem vários. Por exemplo, a Paula Fernandes foi uma que a história ela contando, falando que às vezes as pessoas questionavam ela, a mãe dela falava, olha, porque todo mundo tem uma visão dela de não tira foto, é um pouco assim, chega nos programas que é uma luz, um ângulo, mas tudo era porque tinha ângulos que incomodavam ela, principalmente o nariz, o bochechinho, incomodava. E depois que ela fez, ela falou, mudou. Hoje eu tiro foto com as pessoas, saio na rua, não tenho medo de nada. Eu estou falando dela assim rapidamente, porque a história que ela contou mudou. Mas o que deu mais impacto na sua pergunta aí, qual famoso que deu mais impacto, foi a Gretchen. A Gretchen eu falo porque é uma mulher que uma coisa é rir da gente. Porque rir de você, olha ela, é uma coisa. Agora, rir de mim, as pessoas falarem de mim, aí dói. Ao ponto que ela foi morar na França, saiu do Brasil, então saiu da mídia total. E todo mundo falava assim, ó, gente, mostrava o caso dela, como não fazer a harmonização. Mas ninguém chegava para ela e falava, vamos mostrar como resolver. Então, a vida dela, depois que ela fez, mudou. Ela voltou para o Brasil, parou de casar, casou e ficou. Então, assim, mudou completamente. Foi para programa, fez novela, mudou a vida completamente. Então, um caso assim que mais mexeu, porque mudou completamente a vida. Não só o rosto, mas a vida dela mudou. E ela tem procedimentos que não saem mais, são produtos que são definitivos. Então, a gente tem um certo limite e a gente está nessa constância ainda melhorando. Mas o caso da Gretchen é o que mais impactou mesmo. Legal. E em relação a esses materiais definitivos que a Gretchen colocou, você indica? Então, ele é um produto de excelente qualidade, O produto é tão bom que até no SUS tem. O produto não é ruim. O que a gente pensa é o seguinte, vamos pensar aqui, é um produto que não vai sair mais, é definitivo. Então, por ser definitivo, vamos pensar, é para sempre. E às vezes a gente coloca numa região, só que existe um tempo de gravidade, perca de colágeno e tudo cede. Então, põe numa região, ele pode ceder e ir para uma outra região que eu já não quero mais. Então, às vezes põe um pouquinho na bochecha, ele desce para uma outra região, que a face, detalhezinho, já muda.
Então, desceu para uma outra região, aí é definitivo, aí tem que fazer cirurgia, aí tem que tentar remover, às vezes nem sempre. Então, o produto é excelente. O que eu gosto de trabalhar com esse que é removível, por quê? Porque o paciente vai fazer o procedimento e ele vai olhar no espelho. Não gostou? Simples, tem como remover. Então, eu gosto de trabalhar com aquilo que é mais fácil. O paciente olhou no espelho e gostou, bom, não gostou, é só remover. Mas o produto que ela colocou, no caso o PMMA, o polimetil, não é um produto ruim, é um produto de excelente qualidade. Só que ele é para sempre. Quando fala para sempre, aí o paciente já sente um certo medo. Entendi. Você disse que o SUS usa esse material. Para quais procedimentos é possível utilizar? É porque tem gente que já sofreu um acidente ou alguma síndrome, teve uma atrofia de face, então deformou. Então coloca ele porque é um produto que dura mais. Então vamos pensar aí, a pessoa sofreu um acidente e quebrou uma mandíbula, então tem como refazer com ele. Então a pessoa às vezes não tem condições, vai no SUS e consegue. E ele refaz e fica muito bom. O que define é como foi, a forma com que foi feito. Então depende muito do profissional, não é o produto é de excelente qualidade. Entendi. E para terminar, eu gostaria de uma dica para mais de 1,5 milhão de pessoas que te seguem no Instagram e para tantos profissionais que se inspiram no seu trabalho, uma dica para os novatos, para as pessoas que estão ingressando na harmonização facial. Então, para você profissional, a dica é o seguinte, pensa no que eu estou te falando. Quem entrar nessa área durante os próximos 5 anos vai estar bebendo água limpa. Como assim? Porque as pessoas ainda não conhecem o procedimento. Quando o mundo, olha o que eu estou falando, está gravado, hein? Quando o mundo descobriu que realmente é harmonização, vai virar uma epidemia, vai faltar profissionais, porque todo mundo precisa. O que eu falo é o seguinte, você profissional, não tenha pressa, faça tudo no seu tempo. Existe uma curva de aprendizado, então aos poucos eu vou aprendendo. É só uma prova para vocês entenderem que as pessoas ainda não conhecem esse procedimento, é o seguinte, quando a gente fala, vai na academia, a pessoa vai na academia, coloca um silicone, a pessoa questiona se ela precisa ou não. Hoje em dia, se eu falar para você que está assistindo assim, ó, faz a harmonização, um full face, ela assusta, ela não está questionando se ela precisa ou não, ela questiona o procedimento, isso mostra que ainda não conhece o procedimento, é novo. Então, para você profissional, que está entrando agora, começando agora, respira, aprende muito, porque ainda nem começou essa área. Quando começar, vai faltar profissionais. Muito bom. Hoje entrevistei o Dr. Igor Alves, uma entrevista maravilhosa. Dr. Igor, onde fica a sua clínica aqui em São Paulo? Então, gostaria de agradecer aí essa oportunidade que teve. A gente tem a clínica aqui em São Paulo, temos ela também em Belo Horizonte, são 2 clínicas, e lá não só sou eu que atendo, temos 43 profissionais que também fazem a harmonização. Então, para você que quiser conhecer, tirar dúvida, a gente vai deixar o arroba aqui, mas a clínica tem em Belo Horizonte no Live Center e aqui em São Paulo fica ali ao lado do shopping do Cidade Jardim. Muito bom, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Gente, o programa vai ficando por aqui. E não deixem de assistir todas as quintas-feiras o programa Viver e Comigo, Priscila Martelli. Beijos e até semana que vem.